CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a transformação energética rumo a uma economia global de baixo carbono. Empresas do setor elétrico estão apostando pesado na produção de energia renovável e o Brasil, claro, é a menina dos olhos do setor pela nossa vocação natural em produzir energia limpa. Somos o terceiro maior gerador de energia renovável do mundo e a nossa matriz elétrica é uma das mais sustentáveis do planeta. Eu converso com Márcia Massotti, responsável pela área de sustentabilidade da Enel no Brasil. A Enel é um grupo italiano que está entre as 50 companhias mais sustentáveis do mundo. Márcia, muito obrigada por ter aceito o convite de participar do CBN Sustentabilidade aqui conosco. Obrigada a você, Rosana. É um prazer falar de um tema tão relevante para a sociedade. Márcia, num mercado tão competitivo quanto este de energia, vocês assumiram a liderança no combate às mudanças climáticas, na promoção da descarbonização, vocês promovem muita inovação, práticas responsáveis de gestão empresarial em toda a cadeia de produção. Eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes como é que foi chegar até aqui, como é que tem sido essa jornada de integração da empresa ao sistema ESG. Então, Rosana, uma longa jornada, né, que não começou há pouco tempo. A gente já vem trabalhando, né, com a sustentabilidade no centro da estratégia há alguns anos, porque a gente percebeu que, assim como outros setores produtivos da economia, o setor elétrico ele é um setor que gera impactos. Né, muitos impactos positivos, a gente não consegue ver a sociedade hoje sem energia, né? Mas também gera impactos negativos, geram externalidades. E quando a gente colocou a transição energética no nosso propósito, a gente entendeu que a gente precisava medir esses impactos, entender quais eram, de fato, os indicadores que deveriam permear esse nosso plano estratégico no longo prazo. E claro que os fatores ambientais, sociais de governança, eles foram priorizados, até porque a gente tem visto hoje, né, que quando a gente tem um problema social, um problema ambiental, um problema de governança, ele de fato é um problema gigante dentro de uma empresa, né? A gente tem os problemas de mercado, que são problemas que as empresas entendem muito, mas há anos atrás, quando a gente colocou o plano ESG como centro da estratégia, a gente entendeu que esses também eram indicadores e fatores cruciais para o nosso crescimento e para a gente conseguir atingir esse nosso propósito da transição energética. É de fato, então, uma estratégia direcionada para atrair investidores socialmente responsáveis, porque hoje, claro, a gente vê uma enorme pressão no mundo inteiro para que as empresas se adequem a essa agenda ESG. Também, Rosana, sem dúvida. A gente entende que hoje uma empresa só vai crescer se ela tiver investidores socialmente responsáveis dentro da sua carteira, né? Quando os investidores olham para uma empresa hoje, eles entendem que essa empresa vai gerar valor no longo prazo se ela for socialmente e ambientalmente responsável. E isso, obviamente, traz valor para a empresa, traz muito valor para a sociedade, né? Os nossos projetos sociais, os nossos projetos de crescimento dentro da nossa estratégia de transição energética gera muito valor para a sociedade, mas também gera muito valor para a empresa. E dessa forma, claro, a gente colocou a sustentabilidade no centro da estratégia, visando não só os investidores socialmente responsáveis, mas também a criação de valor compartilhado, que a gente olha não só, né, para os investidores são um dos nossos stakeholders, é uma das nossas partes interessadas, mas olhando muito para esse novo conceito que surgiu no último Fórum Econômico Mundial, que é a economia das partes interessadas, né, o capitalismo dos stakeholders, né? A gente precisa olhar quem está, né, em volta daquele negócio, né, e entender como que a gente impacta esses stakeholders, entender como a gente cria valor para a empresa sem destruir valor para as partes interessadas.
muito pelo contrário, né, gerando valor para essas partes interessadas, e os investidores certamente são uma dessas partes interessadas. Eu gosto muito de entrevistar pessoas como você, né, estudiosas, porque ao mesmo tempo que você vai contando para a gente aqui os passos da empresa, você vai dando uma aula, tornando o nosso diálogo bastante didático. Eu já te agradeço por isso também. Agora, Márcia, Ah, vocês são obrigada, líderes Rosana. aqui no Brasil e têm um plano muito ambicioso para dominar o mercado de energia limpa na América Latina. Esse avanço passa pelo incremento de que setores especificamente? Rosana, a nossa estratégia de transição energética, ela é baseada em 3 pilares principais, né? O primeiro, que é o pilar de descarbonização. Hoje nós somos a empresa que tem a maior quantidade de projetos em construção e já construídos aqui no Brasil de energia eólica e renovável. Além disso, né, um segundo pilar importante é o pilar da digitalização. A gente entende que quando a gente traz digitalização, a gente gera muito valor para o negócio e também para a sociedade. A gente evita a emissão de gases, com o deslocamento, né, de equipes para fazer a manutenção de um transformador de um relógio que poderia ser digital e poderia ser feito digitalmente. E um terceiro pilar, que é a eletrificação. A gente entende que a energia elétrica hoje, ela sendo gerada por uma fonte limpa, ela é a energia do futuro, né? A gente consegue, se a gente puder eletrificar a maior quantidade, né, de produtos, né, de carros, a gente de fato vai ter um mundo com menos emissão de gases no futuro. Muito bom você ter citado esse aspecto, porque eu tenho um dado aqui. Estima-se que em 2050 as energias renováveis vão constituir mais de 80% do total de geração de energia global. 66% disso vai ser gerado de fontes que vêm da energia solar e energia eólica. Então, quero saber como a Enel se posiciona com relação a esses dois tipos de energia renovável, a solar e a eólica. Se vocês têm planos de expansão das usinas solares e também com relação aos parques eólicos, que eu sei que vocês têm vários aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste. Sim, Rosana. Hoje, mais de 90% da geração de energia da Enel aqui no Brasil já é uma geração renovável, né, de energia renovável. E claro que nós temos a intenção de aumentar o nosso portfólio. A ideia é que a gente, de fato, traga cada vez mais esse tipo de energia, né, para as novas oportunidades que a gente tiver. Quando a gente olha para o nosso plano de sustentabilidade, a gente tem uma meta de redução de emissão. Então, a gente não pode querer crescer num tipo, né, de energia que não seja uma energia limpa. A gente também sabe que a gente não pode descontinuar uma planta de um dia para o outro. A gente entende que da mesma forma que a gente gera um impacto quando a gente chega, né, numa localidade para construir uma planta solar, eólica, uma pequena hidro, a gente gera um impacto. Quando a gente descontinua uma planta, a gente também gera impacto, porque a gente está gerando empregos naquela localidade, a gente gera impostos, né, para aquela prefeitura. Então, a gente tem, claro, intenção de crescer cada vez mais com o nosso portfólio renovável aqui no Brasil, mas, claro, estando atento sempre ao plano, né, de energia, ao plano que existe, né, no governo para crescimento desse tipo de energia aqui. Você mencionou o governo. Márcia, você acha que hoje existem políticas direcionadas para subsidiar a energia solar e eólica aqui no país? Ou ainda há muitas dificuldades, muitos gargalos? Como é que você avalia o ambiente político para o desenvolvimento desse tipo de energia renovável? Bom, Rosana, nós entendemos que a energia renovável é a energia do futuro, né? Então, nós buscamos sempre estar alinhados com o governo nesse sentido, né? Claro que a gente sempre busca incrementar o tipo de energia que nós temos intenção de investir, né? Então, nós estamos sempre em contato com o governo para estimular esse tipo de energia.
estamos sempre alinhados aí ao plano de longo prazo do governo e sabemos que a intenção deles também é estimular esse tipo de energia. Bem, a gente vê que a energia solar no Brasil vem crescendo muito, muito em razão da nossa tropicalidade, né? Tem até um dado interessante que eu estava estudando, Márcia, que a capacidade de geração de energia solar na Europa é de cerca de 10%. E aqui no Brasil esse índice chega a 30%, ou seja, 3 vezes mais, né? Por isso que eu te perguntei sobre essa questão do incentivo do governo. Já que a gente tem essa vocação natural para produzir energia solar, o que está faltando para, de fato, dar esse salto que a gente tanto espera? Porque hoje o Brasil tem uma matriz elétrica bastante renovável, bastante sustentável, mas Sim. muito dependente ainda da fonte hídrica. E quando não chove, né, quando nossos reservatórios não são abastecidos, a gente precisa acionar as termoelétricas. Então fica ainda nessa dependência que é ruim para o país. Claro. Existe um plano, né, Rosana, eu acho que a gente tá crescendo, é claro que, existem outras prioridades do governo e a gente vai, acompanhando isso, mas eu acho que a gente tem contribuído muito para que esse percentual aumente muito nesses últimos anos. Hoje a gente está construindo o maior parque solar da América Latina, no Piauí. Os nossos parques, eles se concentram prioritariamente no Nordeste, né? O Nordeste hoje é a mina dos olhos, né, de toda empresa de energia renovável. E além disso, a gente estimula muito dentro desses parques também a empregabilidade local, né, o desenvolvimento de projetos no entorno para que, além das empresas gerarem valor, para a gente gerar valor para a sociedade com essa matriz mais limpa, também gerar valor para essas comunidades, que muitas vezes têm IDH baixíssimos, né, que estão no interior do país e que não têm nenhuma atividade produtiva relevante que gere impostos para que possa, de fato, desenvolver aqueles municípios, né, e aquelas cidades. Então, eu acho que a gente tem contribuído da forma como a gente pode para esse crescimento, estamos aí de olho sempre em novas oportunidades e buscando, claro, incentivos que possam apoiar a esse desenvolvimento e esse crescimento de uma forma um pouco mais rápida. Você menciona o parque, essa usina solar no Piauí. E com relação aos parques Isso. eólicos, quantos são? Quais são os planos de expansão aí Brasil afora? Tem muito vento bom soprando a nosso favor. Tem muito vento bom soprando ao nosso favor, verdade, Rosana. A gente hoje tem alguns parques em construção no Nordeste, já temos várias plantas também de energia eólica. Energia eólica é uma energia, cada vez que a gente viaja agora para o Nordeste, a gente tem viajado pouco por conta da pandemia, mas a gente vê cada vez mais, né, esses parques eólicos perto dos grandes centros, né? É de fato uma energia muito limpa, a gente está sempre bem atento também a questões ambientais e sociais no entorno desses parques, mas hoje a gente tem 5 parques em construção, com alguns que ainda vão entrar em construção esse ano, então a gente tem aí belas oportunidades de aumentar aí a nossa geração renovável no país. Que tem um impacto ambiental positivo, né, Márcia? E um impacto social muito grande, porque engaja muito as comunidades ali do entorno. Então, eu quero te perguntar, quais são os programas que vocês desenvolvem nessas áreas de concessão com essas comunidades, gerando emprego, gerando renda? Eu sei que são vários. Eu vi pelo menos uns Vários. 4 quando eu fui estudar o case Enel no Brasil. Verdade, Rosana. No ano passado, nós fizemos mais de 400 projetos no Brasil, projetos sociais, né? Foi um ano, de fato, que a gente teve que trabalhar muito para adaptar. Nós, da área de sustentabilidade, temos um trabalho que é muito de relacionamento. A gente gosta de estar ali, olha, olho no olho, né, com as comunidades, com os nossos clientes, sempre estimulando os projetos, né? Mas o que eu posso para te resumir, né, dos 400 projetos, né, o que a gente faz, que eu acho que é um trabalho que a gente conseguiu criar um método aqui no Brasil, de fato, fazer uma análise do contexto socioeconômico do local. Por quê? Nós hoje, a Enel está em diversas regiões do Brasil, e o projeto que a gente desenvolve na região
região sul não é o mesmo projeto que a gente desenvolve no Nordeste, né? Quando a gente faz essa análise do contexto socioeconômico e ambiental, a gente entende quais são as demandas locais. A gente tem um trabalho de escuta muito ativo para entender de fato qual é a demanda. A gente não chega com um projeto pronto, estabelecido, querendo aplicar. Então, por exemplo, no Nordeste, nós fazemos muitos projetos de acesso à água. Nós temos um compromisso formal com a Agenda das Nações Unidas, com a Agenda 2030, e nós temos compromissos com 6 dos ODS da agenda, né? Com o ODS 4 de educação de qualidade, o 7 de energia limpa e acessível, o 8 de geração de renda, o de mudanças climáticas e o 9 e o 11, que é de inovação, cidades sustentáveis. Você pode ver que não tem o de acesso à água, né? Mas quando a gente chega no Nordeste, a gente não pode querer simplesmente fazer só um projeto de acesso à energia, porque a maior demanda que essas comunidades têm é de acesso à água. Então, de fato, a gente tem essa escuta ativa, a gente tem muitos projetos de empregabilidade local, a gente tem projetos de geração de renda que envolvem economia circular, ou seja, muitos dos resíduos da obra a gente destina para esses grupos produtivos e eles transformam em outros produtos que eles podem revender. Então, a gente também, dentro desse trabalho de empreendedorismo, de empregabilidade, né, que beneficia o ODS 8, a gente também trabalha com grupos vulneráveis, né, fazendo um trabalho importante dentro do tema de direitos humanos, que ainda é um tema que precisamos desenvolver bastante em algumas regiões do país. Então, a gente emprega egressos do sistema penitenciário, a gente emprega mulheres que sofrem de violência doméstica e que muitas vezes precisam estar naquela situação porque não tem uma fonte de renda, não tem uma outra alternativa. Então, a gente está sempre buscando, com um projeto social, atender a muitas demandas, inclusive demandas que são veladas, né? Demandas de direitos humanos que muitas vezes, dentro dessas comunidades, não chamam muito atenção, mas que são temas bem críticos. Márcia, eu só vou esclarecer aqui para o nosso ouvinte, você mencionou a Agenda 2030, está falando dos ODS. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17, foram instituídos pela ONU com o objetivo de fazer desse planeta um lugar melhor para a gente viver. Então, foram estabelecidas ali algumas metas que têm que ser cumpridas entre 2015 e 2030, metas cumpridas por empresas ou pelos governos, e vocês da ENO abarcaram muitas delas, né? Você citou algumas aí. Eu quero agora partir, Márcia, para a questão da inovação, porque vocês estão desenvolvendo um projeto que é o maior laboratório de inovação da rede elétrica. Tem mais de 40 iniciativas de digitalização da rede, né, que são inéditas na América Latina. Me chamou muito a atenção, me parece que é algo exclusivo de vocês. Conta para a gente um pouco desse laboratório. Pois é, Rosana, o mundo mudou muito nos últimos 50 anos, né? A gente tem aí profissões que não existiam há 10 anos atrás, né? Muita tecnologia. Mas quando você olha para o setor elétrico, o relógio que a gente tem hoje na nossa casa é o mesmo relógio que tinha 50 anos atrás, né? Foi um setor que, de fato, inovou pouco nesses últimos anos. E a Enel, como uma empresa, né, multinacional, muito focada em inovação, escolheu a Vila Olímpia para fazer esse laboratório do Urban Futurability, exatamente para testar novas tecnologias, para entender, né, como a rede elétrica pode ajudar a resolver problemas da cidade, né? Por que não? Nós temos relógios em todas as casas, nós temos uma rede que passa por todas as ruas. Como é que a gente pode, né, através desses projetos, que são de fato projetos que estão sendo testados, entender como é que a gente pode trazer essa tecnologia para dentro das cidades? Então, eu vou te dar um exemplo. Será que com a tecnologia da rede elétrica, a gente não pode entender como é que está o trânsito e mudar um sinal, o tempo de um sinal, porque a rede está percebendo que ali tem pouca gente consumindo energia, ou seja, pouco tráfego passando por ali? É um exemplo, né, do que pode vir a acontecer algum dia, né? E então, nesse caso,
Nesse laboratório, nós estamos testando 40 projetos de diversas áreas, também estamos testando projetos sociais ali, né, entendendo como é que a economia circular, por exemplo, pode estar mais, né, eu acho que é integralizada, né, dentro, né, dos nossos negócios, né, dentro das residências das pessoas, né. A economia circular ainda a gente tem aqui no Brasil uma ideia de economia circular é só a reciclagem, né? Uhum. A economia circular é muito mais do que isso, né? Quando a gente fala de compartilhamento de veículos, por exemplo, a gente está falando de economia circular. Sim. Tem um dado muito interessante que um carro hoje, aqui no Brasil, fica parado por mais de 70% do tempo. A gente usa pouquíssimo o nosso carro, ele fica muito mais estacionado do que em movimento. Então, será que a gente não pode compartilhar carros elétricos? A gente vai estar trabalhando num pilar da descarbonização, a gente vai estar trabalhando no pilar da eletrificação, da digitalização total, alinhado ao nosso propósito de transição energética. Então, eu acho que o que a gente está buscando na Vila Olímpia, de fato, testar alguns modelos, testar algumas tecnologias para aí sim poder levar para as outras cidades, para os outros municípios onde a gente tem hoje a concessão de energia. É uma plataforma ESG muito robusta, né, Márcia? Porque vocês atacam Muito. todos os pilares, né? O ambiental, o social e de governança. Quero que você fale para a gente um pouco a respeito dos programas de diversidade na empresa. Hoje é muito importante, a gente nota uma tendência global de prestar atenção nesse aspecto. Como é que isso se dá na Enel? Bom, a diversidade acontece na Enel há muitos anos, e a gente não fala só de diversidade de gênero, nem de raça, mas a gente fala de diversidade cultural, a gente fala de diversidade de faixa etária, né? Ou a gente valoriza muito os profissionais maduros dentro da empresa, que têm muita experiência, que conhecem o negócio. Mas é claro que um tema que hoje a gente precisa avançar é no tema da diversidade de gênero, né? E da diversidade de raça aqui no Brasil. Nós somos uma empresa de engenheiros, né? As universidades hoje de engenharia, né? Elas são matérias ainda que são predominantemente masculinas. Uhum. Então, nós temos projetos, além de ter projetos internos, com metas específicas, né, para que mulheres possam cada vez mais estar em cargos de liderança, estar em cargos dentro do conselho de administração, nós também fazemos um projeto através das nossas voluntárias mulheres engenheiras que temos dentro da empresa, de ir a universidades e de ir a escolas para empoderar essas meninas, para falar para elas que elas podem ser o que elas quiserem, né? Uhum. Então, a gente leva essa experiência, a gente entendeu, né, conversando com muitas especialistas do assunto, que o exemplo é o melhor discurso. Então, nós levamos nossas engenheiras, nossas chefes dos COS, dos centros de operação para as escolas, para que elas contem, né, as experiências que elas têm. Agora a gente está fazendo esse projeto online, né, mas a gente impactou no ano passado mais de 1.000 meninas em escolas e universidades, levando exatamente esse discurso de que é possível, de que tem empresas que estão muito abertas, né, a essa internalização, né, de mulheres e de negros. Além disso, nós temos metas específicas, porque, Rosana, a gente só vai conseguir avançar se a gente tiver metas, se Uhum. cada uma das empresas tiver metas. Então, a gente tem metas tanto para entrada dentro da empresa, quanto para mulheres em cargos de sucessão, quando a gente fala de alta liderança. A gente percebe, né, que essa pirâmide, quando ela vai crescendo, a diversidade ela vai diminuindo. Uhum. Então, como que a gente pode impulsionar isso, não só na base, mas também no topo da pirâmide? A gente tem trabalhado nisso incansavelmente para que a gente consiga trilhar esse caminho aí dos 50-50. Você é um exemplo de que a empresa, de fato, se preocupa com a questão da equidade de gênero. Você está num dos postos da alta liderança da Enel. Mas como é que está o conselho hoje? Porque a gente sabe que, em média, 8, 9% das vagas são femininas. A gente ainda precisa avançar muito, em geral. Mas na Enel, como é que está esse percentual da participação feminina no conselho de administração?
É muito curioso esse percentual que você falou, dos 8%, Rosana, porque quando a gente vê a quantidade de mulheres, né, o percentual de mulheres nas universidades, o percentual é bem maior do que o de homens. Nós somos mais estudadas que os homens, né, Somos Márcia? mais estudadas que os homens. E quando a gente entra, né, nas melhores oportunidades, quando a gente caminha para o topo da pirâmide, de fato, esses percentuais, eles diminuem muito. Nos conselhos da Enel, a gente sempre busca colocar mulheres, né? Em alguns conselhos, a gente já tem a meta dos 50-50, no conselho da Enel Rio, por exemplo, a gente já alcançou essa meta. Maravilha. E o mais importante, eu acho, né, do que colocar as metas, é dar ferramentas, é capacitar também, né, essas mulheres para que elas estejam lá em algum momento, né? Então, eu acho que a gente está trabalhando bem nisso e a gente já alcançou os 50%, 50-50 em alguns dos nossos conselhos. Márcia, para terminar nossa entrevista, eu queria um relato pessoal. Eu vejo você tão entusiasmada falando de sustentabilidade, né, com tanta propriedade. Em que momento você percebeu que esse, de fato, era o propósito da sua carreira profissional? Rosana, eu sou formada em economia, né? Comecei numa área completamente diferente. Comecei no setor financeiro, em banco de investimento. E fui migrando de setor, já trabalhei no setor de telecomunicações. Quando eu cheguei no setor de energia, de fato, eu entendi que o meu propósito estava atrelado muito à minha visão de futuro, né? Quando me perguntavam aonde você quer estar daqui a 10 anos, eu olhava para o lugar que eu estava e eu não queria estar ali, eu sabia que eu não queria estar ali, porque eu não tinha algo para que gerasse valor para o próximo, né? Eu sempre trabalhei, eu acho que isso é um valor familiar que eu tenho, né? Os meus pais, eles me ensinaram isso, eu acho que isso vem, de fato, dos valores nossos. E eu tive uma oportunidade, a minha empresa, de fato, a Enel me deu essa oportunidade, e eu fui promovida diretora de sustentabilidade um mês depois de voltar da minha segunda licença maternidade dentro da mesma empresa. Né? Então, eu acho que a Enel apostou de fato, no meu conhecimento, no meu background financeiro para, de fato, conseguir medir esse valor. A gente já tinha essa visão de futuro de que os indicadores ESG, de fato, iam ser a nossa fala do dia a dia dentro da sustentabilidade, que isso ia gerar muito valor, como que a gente podia medir aquele valor dos nossos projetos de sustentabilidade, não só para a sociedade, mas para dentro da empresa, porque quando a gente justifica para dentro da empresa que um projeto social ele gera valor, a gente consegue investir mais, a gente consegue beneficiar mais pessoas. No ano passado, nós beneficiamos quase 2 milhões de pessoas, isso é muito, e a gente brinca dentro da área de sustentabilidade que a mais é muita diferença, né? Quando a gente consegue impactar uma pessoa a mais, o impacto disso é absurdo dentro da sociedade, né? Então, de fato conseguir atrelar o propósito meu pessoal com o meu propósito profissional. Eu brinco que eu sou uma privilegiada, porque eu trabalho, eu recebo meu salário no final do mês para trabalhar com algo que eu sou apaixonada, que é o meu propósito. Eu falo nisso o tempo inteiro, não é um trabalho para mim, de fato, é um prazer. Então, eu acho que essa virada de chave na carreira foi exatamente por olhar e saber como eu poderia contribuir para que a sustentabilidade saísse da área da sustentabilidade só, que ela fosse transversal a toda a empresa e que a gente conseguisse provar para todas as linhas de negócio que os projetos sociais geram muito valor também internamente. E assim, claro, conseguir mais investimento para os projetos sociais e ambientais. Sorte da Enel no Brasil que tem você, Márcia. Eu quero te agradecer muito a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Um prazer recebê-la e espero te encontrar numa próxima oportunidade. Um beijo para você e até mais. Obrigada, Rosana. Eu que te agradeço pela oportunidade. Foi um prazer. Eu conversei com a Márcia Massotti, responsável pela área de sustentabilidade da Enel no Brasil. E além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site e no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo a minha produtora querida Érica Paixão,
Nos trabalhos técnicos, a nossa Priscila Gubiotti e o Juliano Fonseca, e na edição, o Matheus Meirelles. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.